Vasco da Gama assinou um contrato importantíssimo para os próximos anos. Amigo vascaíno, mais do que nunca se confirma. O nosso Cruz Maltino está encaminhando o seu futuro. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Além disso, falar também sobre Rayan, tá? Fernando Diniz deu uma entrevista ontem a um podcast e falou sobre o Cria. Renovação de contrato, a importância do Rayan para o futebol brasileiro, a qualidade absurda que Diniz viu desde o primeiro momento que pisou no Vasco da Gama sobre o Cria e muito mais. Inclusive, até falando sobre Fernando Diniz, nessa mesma entrevista, ele deixou muito bem claro sobre a importância de Admar Lopes. Amigo, vamos levantar um pouquinho as mãos para o céu e agradecer por ter esse diretor executivo português sentado na cadeira. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desse seu sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Vascão. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive, tem muita gente nova aí chegando ao canal do Gigante Vasco que não está se inscrevendo. Então se inscreva, cara. Ajude aí o crescimento da nossa família. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos aos 172 mil inscritos e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Bom, vamos embora então, sem muita enrolação, né, falar logo sobre o nosso Vascão, falando primeiramente, né, sobre o que está aparecendo aí nas imagens a vocês. Hoje foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino foi a campo nesta manhã de hoje para o último dia de preparação, antes de enfrentar a equipe do São Paulo amanhã, às 8h30 da noite, dentro do nosso caldeirão de São Januário. Uma manhã de calor na cidade carioca, um treino intenso para fechar essa semana que o técnico Fernando Diniz teve livre para preparar a equipe para esse jogo tão importante, tão decisivo amanhã à noite. Inclusive, primeira partida do mês de novembro, né? Hoje é dia 1º, amanhã o Vasco entra em campo no dia 2 de novembro, um mês que terá um papel decisivo para definir quais serão as pretensões do Vasco da Gama nesse Brasileirão. Vasco que hoje está nitidamente embalado, são 4 vitórias seguidas no Brasileirão, a diretoria e a comissão técnica internamente trabalham exatamente com o mesmo discurso junto aos atletas. O discurso é brigar efetivamente por uma vaga na zona de classificação para a Libertadores de 2026. O cenário hoje é completamente viável para o Vasco da Gama, principalmente após a ida de Flamengo e Palmeiras para a final da Copa Conmebol Libertadores. Isso significa que abrirá um G7 no Brasileirão, ou seja, se a chance de G6 antes já fazia com que o elenco Cruz Maltino ficasse empolgado, querendo chegar à Libertadores do ano que vem, com o G7 agora, essa possibilidade de chegar a uma Libertadores em 2026 se tornou ainda maior e ainda mais fácil de ser alcançada. Essa tão sonhada vaga. E o técnico Fernando Diniz terá uma sequência importante nesse mês de novembro. Os 3 primeiros jogos acontecerão aqui no Rio de Janeiro e o Vasco terá 2 confrontos diretos contra São Paulo e Botafogo. Ou seja, São Paulo, nono colocado, atrás do Vasco da Gama, e Botafogo, sétimo colocado, a 5 pontos à frente do Vasco. Confrontos diretos contra 2 adversários que lutam exatamente no mesmo sentido do Vasco no Brasileiro, por uma vaga na Libertadores. O outro confronto será o Juventude, que briga contra o rebaixamento dentro de São Januário, uma partida
para se vencer. O São Paulo tem um ponto a menos em relação ao Vasco na 9ª colocação, abaixo do nosso Vascão, e Botafogo, que está acima, na 7ª colocação do Brasileirão, com 5 pontos a mais. Além de São Paulo e Botafogo, o Vasco também enfrenta o Bahia, que é uma equipe que luta por uma vaga na Copa Conmebol Libertadores 26, tem Grêmio dentro da Arena e Internacional em São Januário. Duelos importantíssimos para uma equipe que sonha com a possibilidade de disputar uma Libertadores na próxima temporada. Você confia? Você acha que dá para o Vascão garantir uma vaguinha? Eu estou mais do que confiante, amigo. Ao meu ver, o Vasco da Gama tem tudo nesse momento para conquistar uma vaga na Libertadores de 2026. Show! Vamos continuar aqui trazendo boas notícias, né, para você nesse Fala Gigante. E para mim essa notícia ela é muito boa, cara. Uma das melhores notícias aí recente do nosso Vascão. Tem um garoto de muita qualidade na base do Vasco. Assim, um moleque bom de bola mesmo. Um talento nato, amigo vascaíno, que é o Juninho. O Juninho é um jogador jovem, um atleta que estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior dessa temporada, já estreou, inclusive, marcando gol, um atleta que é baixinho, tem 1,64 m de altura, começou lá no futsal do Vasco da Gama, ainda criança, chamou a atenção e em 2024, no ano passado, pelos números no Sub-17, conseguiu, né, a possibilidade de já disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano, em 2025. Na temporada do ano passado, pelo Sub-17, foram 9 gols e 7 assistências, chegando até mesmo a atuar no Sub-23 do Vasco da Gama. Em 2023 foram 2 gols e 2 assistências, em 2022, 2 gols e 4 assistências. Juninho é um ponta rápido, de muita habilidade, um atleta irreverente, a cara, de fato, do Vasco da Gama. E hoje, amigo vascaíno, o Vasco confirmou que renovou o contrato do Juninho. Ele já havia assinado um contrato profissional com o Vasco da Gama, esse seu contrato ele foi renovado até julho de 2029. Juninho é nascido e criado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou ao Vasco em 2016, ou seja, 9 anos atrás, com apenas 9 anos de idade, como eu trouxe, se destacou no futsal e desde então vem construindo essa sua história dentro do nosso Vascão. Já foi Copa Brasileirinho Sub-14, Torneio Guilherme Embre Sub-16, 5 campeonatos estaduais, 3 campeonatos metropolitanos, uma Gold Cup, Taça Guanabara. O que mais Juninho tem vestindo a camisa do Vasco da Gama são títulos. E agora com 18 anos de idade, ele falou ao Vasco da Gama sobre a emoção de renovar o contrato com o Cruz Maltino. Abre aspas. Renovar com o Vasco é muito mais do que assinar um contrato. É seguir acreditando em um sonho que começou quando eu ainda era criança. Aqui foi onde aprendi a jogar, a respeitar, a sonhar grande. O Vasco me formou como atleta e como pessoa. E eu quero continuar crescendo junto com o clube. Tenho plena consciência da responsabilidade que é vestir essa camisa. E estou preparado para dar o meu melhor todos os dias, ajudando o Vasco a chegar cada vez mais longe. Então, muito legal, o Juninho de contrato renovado, um grande jogador, jovem, 18 anos de idade, que tem tudo para ser de fato o futuro do nosso Vascão. Que notícia boa, cara. Que notícia que me empolga. Futuro é Juninho, é Diego Minetti, é Lucas Zucarello. E o presente hoje, ele tem nome, né? Ryan. E já pulo de assunto para falar exatamente sobre o Cria. Porque se hoje se fala de Vasco, se fala de Ryan. Se hoje se fala de craque no futebol brasileiro, se fala de Ryan. Se fala de venda milionária, também se fala de Ryan. E o técnico Fernando Diniz participou ontem de uma entrevista ao canal Amigos Futebol Clube. E ele foi questionado exatamente sobre quem? Sobre Ryan. E falou exatamente isso daí, sobre o Cria. Se liga só. Superchat, Fabiano Gonçalves. A evolução do Ryan é enorme com a chegada do Diniz. Queria saber quais ajustes táticos foram feitos no jogo dele, além da confiança para jogar, e se na opinião do Diniz, o Ryan é mais 9 ou mais ponta. Boa pergunta. Vamos começar pelo final. Eu acho que ele é tudo junto. O Ryan, para mim, ele é o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida.
Mas peraí. Futebol brasileiro, você diz o quê? Que joga no Brasil. Não, mesmo fora. Sério? Tem que ser completo. Não falo que ele é o melhor. Gabriel não é o melhor. Jesus, Richarlison. Não, o melhor, o mais completo é ele. Vinícius Júnior, Rodrigo. Ele é um cara que tem desenvoltura para jogar de ponta nas duas pontas. Ele consegue jogar bem também do lado esquerdo. Ele consegue jogar de falso 9, assim, meio que de 10, e consegue jogar de 9. E ele é um cara, aí vai para o cara que ser pessoal do cara. O cara é grande, o cara é rápido, o cara é ágil, o cara é canhoto, chuta igual uma besta. O cara acerta o gol, da onde chuta, acerta o gol. E é um cara que sabe construir. Se ele veio jogar perto dos volantes, ele erra pouco. É um cara que tem inteligência para jogar. E aí, já emendando na outra, ele é um cara que, taticamente, ele vai ficando cada vez mais rico. O negócio de ajudar a marcar, saber como marcar em linha baixa, marcar em linha alta, marcar em linha média, marcar por dentro, marcar pelo lado. Porque, assim, essas coisas da parte tática é uma coisa que você tem que trabalhar o tempo todo, corrigir em vídeo, e você vai aprendendo o tempo todo. Porque a gente sabe pouco, a gente não sabe muito. Sim, claro. Você vai conforme, quanto mais você assiste, que nem eu assisto, vou assistindo, você vai, putz, isso aqui é melhor assim. Então tem coisa que eu fazia que eu não faço, ou coisa que você aprende, isso aqui faria, era bom, mas tem que ter um contexto para fazer, não fica bom desse jeito. O treinador é sempre um ser em construção, a gente vai aprendendo. Você convocaria o Ryan? Convocaria. Eu convocaria. Tranquilamente. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente, cara, o Ryan tem que ser muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz, e o Diniz faz questão de elogiá-lo. E falando até em elogio, essa entrevista do Fernando Diniz foi de fato muito legal, cara. O Fernando Diniz, que é um técnico especial, um técnico que vem ganhando o espaço no coração do torcedor vascaíno, e o Fernando Diniz falou exatamente sobre esse momento no Vasco. E ele revelou que muitas pessoas do mercado, próximas a ele, deram um conselho para ele não fechar com o Vasco. Mas o Diniz foi firme, demonstrou muito o que queria, passou por cima de todo mundo, fechou com o nosso Vascão e o resto é história. Se liga só. Quando o Vasco te chamou, você tinha outras propostas para vir? Eu já tinha tido propostas outras e eu fui meio que... Doido. Eu fui... porque assim... Que para subir o Vasco lá que tava... o Vasco, as pessoas, assim, muitas pessoas do mundo do futebol, que tem algum contato comigo, as pessoas não queriam que viesse pro Vasco. Porque, e tem toda a justificativa, recuperação judicial, o time estava perto da zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento. E as notícias não eram muito boas, mas eu tinha, para mim era um chamado, era uma convicção, uma coisa que inexoravelmente ia andar. E a figura do Pedrinho, nesse sentido, ela foi fundamental para minha escolha. Pedrinho / Felipe. O Felipe tá nisso também. Amigo vascaíno, espero que muitos desses que não queriam o Diniz no Vasco se arrependam no final do ano de ter falado isso, com o Diniz levantando o caneco da Copa do Brasil. E para fechar a participação do Fernando Diniz aqui nesse Fala Gigante, Diniz também falou sobre Admar Lopes, Felipe, a janela de transferências feita pelo Vasco da Gama e todo esse trabalho que o Vasco teve na busca por reforços no mercado da bola. Que coisa legal, cara. Uma entrevista bem legal feita pelo Diniz, dada pelo Diniz ao canal Amigos Futebol Clube. E eu trago aí as palavras do Diniz a você. Foi um trabalho meio conjunto do Felipe, do Admar e comigo, o pessoal da análise, lá do Daniel, de mercado, análise de desempenho também. E a gente... O mais difícil da janela para os clubes, que é uma coisa que para mim, isso não é uma coisa que eu tenho muita dificuldade também não. Contratar só porque a torcida está cobrando, não vamos contratar. Vamos contratar se o cara for bom. Eu seguro, deixa bater. Não tem problema. A gente investe na base, guarda esse dinheiro, porque não adianta trazer com muita dúvida. Com muita dúvida não vamos trazer. E a gente ficou e assistia muito vídeo, muito jogador, e eu falei muito não. E a gente foi trabalhando e fomos fechar as contratações lá no finalzinho. Sim. Verdade, foi no final. Mas eu gastei saliva aí, viu? Mas o Admar também, e o Felipe comigo. O Felipe é um grande parceiro meu lá. Grande, assim como bacana você falar do Felipe, porque o Felipe apanhou muito, né? Não, mas o cara... E o Felipe é um cara... Jogou nada, deu sorte só. E jogar tudo bem, já passou, né? Mas ele é muito mais inteligente que as pessoas imaginam. Eu sei disso. Muito mais inteligente. Ele tem um entendimento comigo muito fácil. Ele é um cara que eu confio, ele confia em mim também.
E ele é um cara assim que para trocar sobre futebol, ele é um cara que enxerga muita coisa. Tanto de jogador como da parte tática. Ele enxerga muito. O que jogava era absurdo. Foi um dos melhores. Assim. Eu acho ele Cara, muito ele treinou um Bangu aqui no Campeonato Carioca que, cara, ele fez uns jogos... Jogou contra? Jogou contra ele no Bangu. Ele atrapalhava, cara. Não, ele jogou melhor que... Só contra o Flamengo, talvez, e contra o Fluminense, não, mas contra o Botafogo e contra o próprio Vasco, o time do Bangu jogou melhor, né? Esse ano que o Felipe estava à frente do Bangu. Ele é muito bom, mas de verdade. E assim, é só aquele negócio, quando não ganha, todo mundo é ruim. Amigo, então, como vocês viram aí, né? Fernando Diniz falando sobre a importância de Felipe, Admar Lopes e companhia. O Vasco está muito bem servido. E eu, que inclusive critiquei muito o Felipe, estou começando a queimar minha língua. Você também, né? Eu sei que você criticou, deixa aí nos comentários. Amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui agora. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse sábado. Já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.